cerca de 80% dos filhotes de leão morrem antes de atingir a idade de 2 anos. Os machos representam apenas cerca de 25% da população de leões, e suas chances de sobrevivência são pequenas, e há muitos desafios em seu caminho na vida. Somente alguns deles conseguem chegar ao fim. E hoje falaremos sobre eles no Ordinário Selvagem. Então, clica no like, nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. A maioria das pessoas que assistem os nossos conteúdos ainda nem são inscritos. Então, por favor, clica no like e você vai ajudar a gente demais a colocar esse vídeo na tela de outras pessoas. E se você quer conteúdos exclusivos, então se torne membro e desfrute dessas vantagens. Vamos ao vídeo. A coalizão de leões mapogos era formada por leões machos que dominavam uma vasta região de aproximadamente 688 mil hectares. Mas havia uma intensa rivalidade no grupo, e um dia, 2 leões, Kinktail e Mr. T, tiveram que deixar seus irmãos. Eles defenderam a área que reivindicaram até que rivais os atacassem. Kinktail morreu, e o Mr. T teve que deixar sua casa novamente. Mas ele sobreviveu e até conseguiu retornar à coalizão Mapogo. Este leão foi exilado 2 vezes e passou por tudo que um exílio pode proporcionar a este animal. E é um caminho muito difícil. O primeiro problema que o leão exilado enfrenta é a necessidade de curar suas feridas. Nenhum macho deixará sua coalizão ou seu grupo por vontade própria e sem motivo. O exílio começa com lutas ferozes, que podem durar de 3 a 4 horas. Você consegue imaginar as consequências de 2 predadores fortes, com dentes e garras poderosas, tentando se destruir? E se vários leões atacarem ao mesmo tempo? Foi assim que Kinktail morreu. Ele foi atacado por 4 outros machos e acabou com uma coluna quebrada. Os leões continuaram mordendo seu rival, o comendo literalmente vivo, antes que Kinktail morresse. Mr. T tentou salvar o seu irmão, mas ele falhou. Mas vamos supor que as feridas de Kinktail não fossem letais. Embora às vezes seja difícil acreditar, vamos supor que sim. O problema é que na natureza sempre há os riscos de infecção, seguido de uma morte lenta. Leões não têm nenhum truque especial de cura, regeneração super rápida e muito menos medicina primitiva, como alguns primatas, por exemplo. Tudo que esses predadores, como muitos outros animais, têm em seu kit de primeiros socorros é a sua própria saliva. Na verdade, lamber as feridas é uma resposta natural que ocorre até mesmo em nós humanos, e isso é realmente lógico. A saliva contém o chamado fator de tecido, que interrompe o sangramento, e a enzima lisozima mata algumas das bactérias. As lágrimas, aliás, funcionam da mesma maneira. Se você assistiu à série de filmes de Harry Potter, então você vai se lembrar da icônica cena da Fênix. No entanto, sempre há o risco de infectar a ferida com bactérias presentes na boca, e nem sempre há saliva suficiente para cada lesão. Mas os leões são animais bastante audaciosos e resistentes. Eles aprenderam a curar suas feridas muito mais rápido do que, por exemplo, um humano faria. Por exemplo, um leão com a mandíbula perfurada por um chifre de gnu se recuperou em apenas algumas semanas. Qualquer um de nós precisaria ir urgentemente ao hospital, receber pontos e levaria um longo tempo para se recuperar. Leões podem lidar com qualquer coisa, mesmo ferimentos aparentemente letais. Mas por que o exílio se tornou uma coisa tão comum entre os leões? Bem, mesmo o grupo mais próspero e feliz pode durar apenas alguns anos, de 2 a 5, sob a liderança de um macho ou de um grupo de machos. Cerca de 80% dos filhotes de leão morrem antes de atingir a idade adulta. Após isso, surge um leão mais jovem, mais forte ou simplesmente mais furioso e vence a batalha pelo grupo. A competição entre os leões é simplesmente incrível. Ao mesmo tempo, as fêmeas sempre permanecem parte do grupo, formando o seu núcleo. Elas definem o território do grupo e, de fato, controlam quase tudo. Os machos vêm e vão, gastando a maior parte do tempo lutando entre si e treinando os filhotes machos. Cada um deles terá que deixar sua família e de alguma forma sobreviver por conta própria.
se, claro, os filhotes sobreviverem até serem exilados. Apenas imagine, a cada 2 anos, algum novo leão macho errante aparece e expulsa ou mata o líder, e depois ele se livra de todos os seus filhotes. No final, os jovens leões enfrentam uma escolha: morrer em uma luta com um leão mais velho e mais experiente ou entrar em exílio. Bem, fica claro que eles escolhem, né? Você se lembra do Scar, do Rei Leão? Ele estava insatisfeito com seu destino e ele sonhava em tomar o poder e tudo mais. Mas do ponto de vista dos leões reais, Scar foi realmente sortudo, porque ele conseguiu sobreviver até a idade adulta. Se olharmos para um grupo típico, fica claro que há um macho para cada 2 ou 3 fêmeas. Os machos representam aproximadamente 25% da população total de leões, embora machos e fêmeas nasçam em números iguais. As regras da sociedade leonina simplesmente eliminam os filhotes machos. Se um filhote de leão não morreu quando era pequeno, e mantenha em mente que apenas 1 em cada 8 leões machos sobrevivem até a idade adulta, então aquele leão que sobreviveu na infância vai ser expulso do bando. As fêmeas não têm tais problemas, elas simplesmente continuam vivendo na mesma área. Verdade, quando há um novo macho no grupo, todos os filhotes correm risco, independentemente do seu gênero, e isso é perfeitamente normal do ponto de vista evolutivo. Quando os leões machos assumem, eles quase sempre matam os filhotes de outros leões, pois não são biologicamente relacionados. Resumindo, leões não conseguem se tornar padrastos. Além disso, as fêmeas não podem acasalar enquanto estão amamentando, o que significa que os filhotes precisam ser eliminados. E as leoas? Como será que elas se sentem sobre isso? Eu acho que elas se importam, mas por outro lado, essa é a vida de um leão. Sempre há alguns machos agressivos por perto para arruinar tudo. As leoas africanas geralmente lidam com isso. Mas uma leoa asiática chamada FLG10 encontrou uma solução inesperada para o problema. Ela acasalou com machos de todas as coalizões que entraram no seu território, simplesmente para esconder a identidade do pai, e funcionou, porque nenhum dos filhotes de FLG10 foi morto, porque todos os leões adultos pensavam que eram seus filhos. Então vamos voltar para nossa história do início. O leão foi banido do seu território, mas sobreviveu e lambeu suas feridas. Agora ele precisa encontrar um companheiro. O fato é que um leão simplesmente precisa comer cerca de 9 quilos de carne todo santo dia. Claro, você pode diminuir um pouco seu apetite e comer menos, mas quanto menos você come, mais fraco fica, e um leão fraco está destinado à morte. Portanto, você precisa caçar grandes presas. Claro, é mais fácil pegar algo pequeno, mas a energia que um leão gasta caçando, por exemplo, um roedor, não vai ser reposta por esse mesmo roedor quando ele o ingerir. Para caçar algo grande e nutritivo, você precisa de um companheiro. Leões machos raramente andam sozinhos. A rivalidade por grupos ou apenas pela área é tão feroz que todos os leões machos se juntam para se protegerem. Leões solitários realmente se movimentam muito. Até agora, cientistas têm evidências de que um leão macho percorreu aproximadamente 219 quilômetros em cerca de um mês. E isso é mais do que uma caminhada de São Paulo capital, por exemplo, ao sul de Minas. E não se esqueça que ao longo do caminho você terá constantemente que se defender de perigos e caçar presas. Caçar em território desconhecido é um verdadeiro desafio. Não é qualquer um que consegue lidar com isso. Quando você é um leão procurando presas em uma área familiar, você sabe exatamente onde os búfalos gostam de pastar, onde os antílopes vão beber água e onde as zebras descansam. Esse tipo de caça é bastante confortável, porque você conhece aonde a sua presa está. Onde você iria em uma terra desconhecida? De onde você ia tirar comida se você não conhece nada? No entanto, mesmo em território familiar e fazendo parte do bando, os leões se movem bastante. Cientistas até descobriram que isso é algo como uma estratégia. Os leões matam suas presas como uma zebra, e da próxima vez eles visitam outro local, por exemplo, para caçar um antílope.
E isso acontece porque agora eles sabem que as zebras vão ficar em guarda logo após aquele primeiro ataque, o que significa que vai ser mais difícil capturá-las. Mas se você esperar um pouco, essa tática realmente funciona. Mas voltando ao nosso leão no exílio, agora ele tem um companheiro e eles precisam conseguir comida. Eu devo dizer que os leões não são realmente os caçadores mais bem-sucedidos do planeta. Segundo as estatísticas, os leões capturam com sucesso suas presas em apenas 25% dos casos, e isso no melhor cenário. Claro, isso não é tão ruim em comparação, por exemplo, com ursos polares, cujas chances de uma matança bem-sucedida são apenas de 10%. Mas o urso polar não compete com os leões, ao contrário dos cães selvagens africanos, que têm uma taxa de sucesso de 85%. Então tenha em mente que a taxa de sucesso de 25% é alcançada apenas quando o leão caça em grupo, e quanto maior o grupo, melhor. Se ele estiver sozinho, a probabilidade de sucesso geralmente cai para 15%. E isso é aproximadamente uma caçada bem-sucedida em cada 7 tentativas. Então, um leão solitário precisa se esforçar muito para sobreviver dessa forma. Além disso, as leoas geralmente caçam em grupos mais de 90% do tempo. E se você observá-las, você vai começar a pensar que os machos não fazem nada no bando. Bem, eles deitam, eles comem, às vezes eles brigam, mas na maioria das vezes eles apenas se deitam. Mas os leões não são tão inúteis. Se eles não fizessem nada, as leoas teriam aprendido a se virar sozinhas há muito tempo. Os machos têm outras tarefas: marcar o território do grupo, patrulhar e guardar aquele território. Os machos até cuidam dos filhotes enquanto suas mães caçam e garantem que todos os filhotes tenham comida suficiente. Leões e leoas são simplesmente construídos de maneiras diferentes, então eles têm funções diferentes. As fêmeas são menores e mais leves, o que significa que são mais ágeis e rápidas, além de terem mais resistência. Machos, por outro lado, são mais pesados e se cansam mais rápido. Mas os leões são mais fortes que as leoas, e isso é o porquê dos leões poderem ser usados para caçar quando o grupo precisa pegar alguém realmente grande. Num bando de leões, todos os deveres são compartilhados para que o grupo viva com o máximo de conforto. Mas há um lugar na Terra onde todas as leis das sociedades leoninas não são aplicáveis, e parece que os grupos não são tão essenciais. Aqui, nos desertos do norte do Quênia, onde os leões vivem sozinhos. As leoas não deixam seus filhotes com babás, ao contrário, os pequenos leões seguem suas mães para todo lado e conseguem comida por conta própria, já aos 3 meses de idade. Ao mesmo tempo, os machos não tentam fazer bagunça. Eles são caçadores ativos e bem-sucedidos que não são inferiores a fêmeas de forma alguma. E falando nas diferentes habilidades de fêmeas e machos, vale a pena mencionar que a estratégia de caça dos leões é diferente da estratégia de caça das leoas. Os machos preferem se esconder em arbustos e esperar. Eles esperam pacientemente pela presa que eles querem emboscar. Eu sei, não parece uma estratégia sólida, mas acredite, funciona. Leões exilados começam a agir de forma diferente. Como eu disse antes, eles só precisam de companheiros para lidar com grandes presas. Assim, os machos se juntam e essa é a única maneira de pegar algo nutritivo, como um elefante. Normalmente, são necessárias 7 leoas para derrubar um elefante, mas apenas 2 machos podem fazer a mesma coisa. E isso significa que, para os elefantes, os leões são mais perigosos do que as leoas. Já em contraste com búfalos, por exemplo, que são menores do que elefantes, e lógico que a gente pensaria, então eles de fato deveriam fugir de leões. Não é o que acontece. Na maioria das vezes, búfalos até atacam leões sem motivo. Claro, leões exilados são os alvos mais fáceis para eles. No Parque Nacional South Luangwa, na Zâmbia, um leão solitário e faminto atacou uma fêmea adulta de búfalo, e a batalha deles durou 1 hora. Uma batalha feroz durante a qual ambos os oponentes sofreram muitos ferimentos e estavam tão exaustos que nem conseguiram recuar.
outro búfalo veio ajudar a fêmea e ela conseguiu escapar. O leão então rastejou para os arbustos para lamber suas feridas, mas ele morreu 2 dias depois. E 2 semanas depois, a sua oponente também morreu após contrair uma infecção. O leão solitário tinha uma chance? Sim, embora muito, muito pequena, mas ele tinha que arriscar. Mas, por exemplo, um leão já experiente definitivamente não atacaria um porco-espinho. Parece estranho que um tipo de roedor lento e espinhoso seja mais forte que o rei da savana. Mas acontece que os porcos-espinhos sempre vencem as lutas contra os leões, apesar da diferença de tamanho. Bem, imagine 18 quilos contra 180. Ainda assim, os espinhos fazem o seu trabalho. Cientistas estimam que entre 1960 e 2016, pelo menos 50 leões foram feridos ou mesmo mortos por porcos-espinhos. Temos aqui um roedor contra um leão. Claro, os leões jovens são os que mais sofrem. Muito provavelmente, os adultos simplesmente sabem que esse animal é espinhoso e não é comestível, por isso não vale o esforço. Mas o mais surpreendente são as consequências causadas por lutas entre leões e porcos-espinhos. Em 1965, o leão conhecido como o Devorador de Homens de Darajani, nós temos um vídeo aqui no canal, ele foi morto depois de uma série de ataques que ele provocou. E quando os cientistas o examinaram, ficaram espantados. Um espinho de porco-espinho estava profundamente enfiado no nariz do leão, penetrando mais de 15 centímetros e quase perfurando o seu cérebro. Esse espinho dificultou a caça e, como resultado, o leão sofreu de exaustão e não conseguiu pensar em nada melhor do que mudar para a presa mais fácil em seu cardápio, um humano. E este não é o único caso assim. Em alguns momentos, o leão exilado pode realmente enfrentar uma escolha. Às vezes, leões solitários se tornam devoradores de homens, mas pode haver muitas razões para isso. Geralmente, é uma combinação de vários fatores que tornam a vida de um leão insuportável. Por exemplo, ferimentos graves pelos quais os predadores não podem caçar suas presas usuais, ou problemas com os dentes. Leões dependem muito deles para caçar. Uma presa quebrada ou mesmo uma mandíbula quebrada e pronto, o leão não consegue mais fechar aquela mandíbula adequadamente para pegar uma presa selvagem. E os humanos? Cara, eles são muito mais macios do que algum tipo de gazela. Outra possível causa para devorar homens é a seca. O número de presas está diminuindo. Está ficando mais difícil encontrar alimento. E os humanos não dependem tanto do clima. Mas não se engane, há outra razão. Às vezes, os leões simplesmente gostam do sabor da carne humana. E isso soa realmente assustador. Além disso, cientistas dizem que o leão pode ensinar outro leão a caçar humanos. E aqui, agora, tem um fato que realmente me surpreende. Os ataques de leões a pessoas dependem da fase da lua, você sabia? Não há misticismo nenhum nisso. Há uma razão científica por trás dessa tese. Leões caçam principalmente à noite. Quanto mais escuro, mais bem-sucedidos eles são, o que significa que podem comer mais. As noites mais escuras são as noites antes da lua nova, e nesse momento os leões se fartam. Mas quando a lua está grande e brilha intensamente, aproximar-se da presa usual é mais difícil. E os humanos? Bem, eu acho que você já entendeu. Os humanos são algo como a opção de almoço mais fácil para os leões, como uma comida rápida de uma lanchonete próxima. Quando não há humanos por perto em lua cheia, leões, bem, eles simplesmente comem menos. Mas mesmo deixando o efeito da lua de lado, os problemas não desapareceram. Outro obstáculo no caminho dos leões é o clima. Já disse que devido à seca, leões podem se tornar devoradores de homens. Mas essas, claro, são medidas extremas. Geralmente, durante a estação da seca, a presa habitual dos leões se dispersa em diferentes direções em busca de comida e água. Leões têm que seguir a presa e, como resultado, encontram-se fora do seu território e no território de outro leão. E onde há território de outro leão, há também aqueles que o protegem. Então, a seca resulta em leões constantemente lutando contra outros leões e às vezes contra humanos. Por causa da seca, os predadores têm mais probabilidade de atacar o gado. Além disso,
Os agricultores também tentam levar seus animais para mais perto das fontes de água. Resumindo, o território de repente se torna pequeno demais para leões e pessoas conviverem ao mesmo tempo. A seca causa sérios conflitos. Em contraste, leões estão melhor adaptados e podem obter água da carne. Para ficar longe dos leões, os herbívoros começam a pastar no momento mais quente do dia, e isso realmente ajuda. Mas somente por causa das altas temperaturas, esses herbívoros também perdem a sua capacidade de revidar aos predadores com pujança. E os leões sabem disso. Então, eles se tornam presas fáceis e mais vulneráveis. Acontece que, por um lado, a seca cria problemas para os leões, mas por outro, os ajuda. O oposto da seca é a estação chuvosa, e se eu fosse um leão, eu odiaria esse período. Uma grande quantidade de água transforma o território em um pântano encharcado, e é por isso que leões adoecem mais frequentemente e às vezes até morrem nesse período. E quanto à comida? Eu já disse que durante uma seca a presa se dispersa em diferentes direções, e aí os leões têm que segui-las. Mas ao mesmo tempo, o jantar em potencial ainda tenta ficar perto da fonte da água. Agora imagina, lá na seca você tinha poucas fontes de água, então significa que as suas presas têm poucos lugares para estar. Mas agora, na estação chuvosa, você não tem só uma, você tem 10 fontes de água. E isso é uma situação bastante normal para a estação chuvosa. Para onde um leão faminto iria nessa condição? Depois de procurar e finalmente encontrar sua presa, você vai estar exausto e todo molhado. Mas mesmo se os leões puderem lidar com tudo isso, mesmo que as condições climáticas sejam perfeitas, sempre haverá outros perigos. E sim, frequentemente há lutas entre leões solitários. Claro, faria mais sentido para eles se unirem para sobreviver. E não se esqueça das mudanças climáticas e da perda de habitat. A população humana está crescendo e mais terras estão sendo usadas para a agricultura. Acredita-se que nos últimos 20 anos a população de leões africanos diminuiu cerca de 1/3. E claro, não se esqueça dos caçadores ilegais. Eles sempre estão ativos, independente do clima ou da fase da lua. A previsão de alguns cientistas é bastante triste. Eles dizem que em 20 anos perderemos mais da metade da população de leões que temos hoje. Mas o mais interessante é que ninguém sabe exatamente quantos leões vivem na natureza. Seus números estão diminuindo, isso é um fato. E por causa disso é incrivelmente difícil contá-los. Leões raramente são vistos se escondendo das pessoas. E o nosso leão da história sobreviveu. Vários anos se passaram e ele começou a se preparar para o seu retorno. Lembre-se de que no início de sua jornada ele tinha que escolher entre caçar cada pequena coisa e correr riscos. Agora o leão já tem força e experiência suficiente para caçar até uma girafa. Mas um leão pode voltar para sua família, da qual ele foi banido um dia? Não, definitivamente não. Não porque o leão não seja forte o suficiente, mas porque a realidade não é como nos filmes da Disney. O macho que assume o bando acasala com todas as suas fêmeas. Mas se este for o bando onde você nasceu, entre essas fêmeas vão estar sua mãe, irmãs, tias. Isso não promete diversidade biológica, apenas doenças genéticas e outros problemas. Então, os leões nunca voltam para os seus bandos. Mas eles nem precisam, porque há muitos outros por aí. Em média, leva cerca de 3 anos para um leão ganhar força. Machos de 2 anos se tornam exilados. Mas aos 5 anos eles já estão prontos para reconquistar um novo território e fêmeas. Isso significa que eles definitivamente terão sucesso? Claro que não. Existem muitas histórias sobre tentativas fracassadas. Na verdade, como eu já disse, o principal trabalho do macho é proteger o bando de tais visitantes indesejados. Eles têm que lutar o tempo todo, de novo e de novo e de novo. Não é de admirar que não tenham energia para caçar. Para ser honesto, a história da coalizão Mapogo merecia uma adaptação para o cinema. Se em vez de um remake de O Rei Leão eles fizessem um filme sobre esses caras, com toda certeza ia ser um ótimo filme de ação ou de suspense. Por fim, qual é o ciclo usual da vida? Há um bando, há um macho velho, há um novo macho que o expulsa e assim por diante. Mas a coalizão dos Mapogos era uma verdadeira facção.
Esses machos possuíam um território enorme e mataram mais de 100 leões e filhotes em cerca de um ano. No auge, a coalizão era composta por 6 machos: Maculo, Rasta, Scar, Pretty Boy, Kinktail e Mr. T. Todos, exceto Maculo, eram irmãos. Ele era considerado algo como um meio-irmão e era mais velho do que os outros. 6 jovens machos deixaram sua alcateia e foram forçados a se virar por conta própria. Ao ficarem juntos, aumentaram suas chances de sobrevivência e logo aprenderam a ser caçadores muito bem-sucedidos. Tão bem-sucedidos que começaram a dominar outros bandos, matando filhotes. Esse é o modo usual da selva. Com todos os concorrentes eliminados, a coalizão Mapogo controlou com sucesso 8 bandos. Só que manter o controle sobre uma área tão grande é um verdadeiro desafio. Os leões estavam constantemente brigando entre si. No final, Kinktail e Mr. T tiveram que sair. Como eu contei no início desse vídeo, Kinktail morreu e Mr. T finalmente retornou para a coalizão Mapogos. Eles continuaram a prosperar por cerca de 2 anos até que caçadores e outra coalizão entraram em cena. Somente em 2012, 6 anos após a sua fundação, a coalizão Mapogos deixou de existir. Outros predadores fortes assumiram, e esse é o ciclo da vida em que os leões existem. O ciclo vai ser repetido de novo e de novo. Acredite, nesse instante um novo leão jovem está sendo exilado do seu bando. Eu espero que dê tudo certo para ele. Me conta aqui o que você achou nos comentários e deixa logo seu like. Obrigado por assistir. Fui.